Bom, e gente, mesmo a expectativa da apuração das eleições americanas, 36 estados do país votaram para eleger governadores nas eleições de meio de mandato. O nosso correspondente Tiago Américo continua acompanhando os números. Tiago, algum destaque? O que temos já de novidade? Bem-vindo. Olá, Tiago. Mais uma vez, bom dia para você, para toda a audiência. Estou aqui de olho nas estatísticas, minuto a minuto, que acontecem nas eleições de meio de mandato aqui nos Estados Unidos. A gente fez, na primeira entrada, um recorte sobre como é que possivelmente vai ficar a nova configuração da Câmara dos Representantes, dando uma maioria grande para os candidatos republicanos. Não tem uma definição com relação ao Senado aqui nos Estados Unidos. São 35 vagas para o Senado norte-americano, mas vamos fazer agora um recorte com relação aos candidatos e aos vencedores aos governos estaduais aqui nos Estados Unidos. Vamos começar destacando ele, que é um candidato que já está eleito, né, pela Flórida, republicano, Ron DeSantis. Ficou ainda mais conhecido aqui nos Estados Unidos depois da passagem do furacão Ian, ele que teve uma atuação bastante importante. Republicano, já vem sendo considerado dentro do Partido Republicano uma estrela em ascensão e possivelmente deve ser um adversário, deve rivalizar dentro do partido contra o ex-presidente norte-americano Donald Trump, que prometeu durante essa semana que daria uma entrevista coletiva falando se ele viria candidato ou não à presidência dos Estados Unidos para as eleições de 2024. Muita gente acredita que vai ser uma disputa interna considerável dentro do Partido Republicano para saber quem pode ser candidato pelo partido nos próximos meses, para os próximos anos. Esse que aparece no seu vídeo é o Ron DeSantis. Agora a gente vai falar sobre uma governadora daqui de onde eu falo, que foi eleita, uma governadora que é bem popular aqui em Massachusetts. O nome dela é Maura Reilly, ela tem 51 anos de idade e foi eleita na noite de ontem como a primeira governadora gay da história dos Estados Unidos, assumidamente gay. Ela que teve apoio do presidente Joe Biden, é uma democrata. Outro candidato que venceu as eleições e vem também ganhando destaque aqui nos Estados Unidos é o governador de Maryland, que fica ali próximo de Washington, é um estado importante aqui dos Estados Unidos. Ele foi o primeiro governador negro da história do estado de Maryland e o terceiro governador negro da história dos Estados Unidos, o Wes Moore. A gente vai colocar imagens dele comemorando. É uma importante vitória também para os democratas no governo estadual aqui nos Estados Unidos. Ele que, repito, foi o primeiro governador negro eleito da história de Maryland e o terceiro da história dos Estados Unidos. A gente segue também destacando um outro governador, desta vez da Geórgia, um estado que tem um apoio amplo de Donald Trump, mas que ele, mesmo sendo republicano, ele acabou se desentendendo com esse presidente Donald Trump e venceu as eleições na Geórgia. É um Brian Kemp. Brian Kemp teve um desentendimento com o ex-presidente durante o resultado das eleições. Ele se negou a questionar o resultado das eleições e acabou tendo a ira e a não admiração do ex-presidente Donald Trump. Esse que vocês estão vendo aí é o primeiro governador negro eleito de Maryland, Wes Moore, e é o terceiro governador negro da história dos Estados Unidos. Agora sim, Brian Kemp, que foi eleito governador pelo estado da Geórgia. Ele se destacou por frear a tentativa de Trump de alegar fraude nas urnas eletrônicas. E agora você novamente vê Ron DeSantis, que tem uma popularidade muito grande no estado conservador da Flórida, aqui nos Estados Unidos. Thiago. Ok, Tiago Américo continua acompanhando a apuração, a eleição americana. Você volta daqui a pouco. Uma informação para a nossa audiência: nós teríamos aqui a entrevista com o economista Otaviano Canuto, mas não conseguimos a conexão com ele por causa de problemas. Agora, já nos nossos comentaristas, falando ainda sobre a eleição, o Roberto Mota analisa. Ô Mota, qual a necessidade de se avaliar o resultado dessas eleições e a importância aqui para o Brasil também? Essas eleições são muito importantes porque elas podem sinalizar uma mudança significativa de rumo da política americana, inclusive da política externa. Como a gente pode observar pelas notícias, existe lá uma grande batalha, uma batalha acirrada entre democratas e republicanos. O presidente Trump foi um fenômeno na política americana, um fenômeno que não desceu ainda na goela da esquerda. A esquerda, como sempre, em todo lugar, cada vez mais radical, e insistindo na tentativa de demonizar, né, o adversário. Tem que sempre colocar no adversário a pecha de golpista, a pecha de autoritário. É aquela história, né? Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é.
E, apesar disso, o povo americano está mostrando as suas preferências. Os Estados Unidos têm um documento único na história da humanidade, que é a Declaração da Independência, que diz que todo cidadão tem o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. E esse documento começa "We the people", nós, o povo. Então, os Estados Unidos têm uma noção muito forte de cidadania, são uma federação verdadeira, os estados têm a sua própria legislação penal, os estados decidem o seu sistema de votação e, como comentou alguém outro dia aqui, eu não me lembro quem foi, mas você quer ver o que é uma democracia de verdade? Tente explicar para um americano o que significa justiça eleitoral no Brasil. Amanda? Microfone, Amanda, por favor, comentando o resultado das eleições americanas. 1 minutinho e meio, por favor, nosso tempo já está terminando. Vamos lá, Tiago, é uma corrida apertada no Congresso americano, mas certamente não foi a onda vermelha, a vitória robusta que os republicanos esperavam, que varreria o mapa dos Estados Unidos. Por enquanto, não há uma definição ainda de quem controlará o Senado. A expectativa dos republicanos é que eles pudessem tomar as 2 casas das mãos dos democratas, e isso é muito comum em eleições de meio de mandato. Desde a década de 90, nas eleições de meio de mandato, normalmente o presidente perde a maioria em uma das casas e, às vezes, até nas 2 casas do Congresso. Portanto, os 2 anos finais de mandato de um presidente americano, normalmente, tradicionalmente, têm sido muito mais duros porque ele não conta com a maioria nas casas do Congresso. Mas o que vemos até agora do mapa eleitoral americano é de uma disputa apertadíssima pelo controle do Senado, 48 republicanos e 48 cadeiras sob domínio republicano, 48 cadeiras sob domínio democrata. Pode ser que essa resposta venha só em dezembro, porque a disputa na Geórgia caminha para um segundo turno. Nenhum dos candidatos alcançou, por enquanto, 50% mais um necessários para levar a cadeira já no primeiro turno. Tem outros 3 estados americanos ainda com uma disputa bastante acirrada também. E mesmo na Casa dos Representantes, que é o equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil, tem 178 cadeiras para os democratas e 199 para os republicanos. Para você conseguir maioria, para você conseguir dominar, você precisa, acho que, de 214 ou 218 assentos. Acho que são 218 assentos. Portanto, ainda não há um controle. Obviamente, os republicanos estão na frente, ao que tudo indica, eles terão controle sobre a Câmara dos Deputados, mas mesmo assim não é aquele controle avassalador. E vários governadores apoiados por Donald Trump, os mais ferrenhos apoiadores de Trump, com aquele negacionismo eleitoral, que falam em fraude nas urnas e acham que Biden é um presidente legítimo, muitos desses competidores ou não ganharam os governos de seus respectivos estados que disputavam, ou então ganharam por uma margem muito estreita, o que demonstra que republicanos e outros republicanos mais moderados, como esse que a gente viu, o governador da Geórgia, que se recusou a levar adiante as acusações, o apelo por fraude do Donald Trump há 2 anos, das eleições de 2 anos atrás, conseguiram se reeleger com margens muito maiores. Obviamente que a exceção é Ron DeSantis na Flórida, que desponta como grande adversário interno no Partido Republicano de Donald Trump. Esse sim conseguiu uma eleição fácil na Flórida, com quase 20 pontos percentuais de vantagem. Deputado Paulo Martins, 1 minuto e meio. O exercício do poder sempre leva a desgaste, né? Por isso que essas eleições aí de meio de mandato, normalmente o poder de plantão acaba perdendo algum apoio. A vitória republicana, ela não tem sido como era alardeada. Pelo jeito, a gente tem IPEC lá nos Estados Unidos também, que apontavam resultados que não estão acontecendo conforme era apontado, mas mesmo assim é uma vitória republicana. O governador da Flórida, o DeSantis, né, é um nome que desponta claramente, tem um discurso muito ajustado, vai ser um adversário muito duro para o Donald Trump, porque ele consegue defender as teses que o Trump defendia com muita força e não tem o desgaste que o Trump passou. Então, ele pode vir a ser um nome que converse com um eleitorado que já rejeitava o ex-presidente, né? Apesar dele ter tido ali muito apoio popular e perdeu no colégio eleitoral também, né? Então, a batalha no Partido Republicano vai ser muito dura. Agora, a descrição que o Roberto Mota fez, aí eu me lembrei de A Democracia na América, né, de Tocqueville. Eu fico imaginando o que ele escreveria ao
fazer um passeio pelo nosso país para escrever o livro A Democracia no Brasil. Mota, quer 30 segundinhos para uma última observação? Te pergunto também, de alguma forma, essas eleições nos Estados Unidos mexem com alguma coisa no cenário político brasileiro? Alguns especialistas dizem que o que acontece por lá, às vezes, depois de 2 anos, acontece por aqui também? Exatamente. A esquerda brasileira importa todas as táticas e técnicas da esquerda americana. Agora, o que é importante observar, Adriana, é que, independente do resultado dessas eleições ou das eleições para presidente, ninguém nos Estados Unidos fica com medo de dar a sua opinião. Ninguém é convidado para ir depor no FBI por uma opinião postada online. E a grande maioria dos jornalistas e da mídia defende a liberdade de expressão como um valor fundamental. É uma diferença enorme, gigantesca do que está acontecendo no Brasil. 30 segundos, Amanda Klein. Olha, eu acho que o Tocqueville ficaria espantado com o que está acontecendo na democracia americana, que tem sido permeada desde 2 anos por acusações de fraudes inexistentes, por um negacionismo eleitoral, aliás, por um negacionismo que abarca vários âmbitos da vida da sociedade americana e que colocam, de fato, a mais importante democracia do planeta, a principal democracia do planeta, em xeque, em risco, principalmente se a vitória republicana fosse tão contundente como se avizinhava. Ainda bem que foi uma vitória bem menos maiúscula. Donald Trump terá menos força, enfrentará um adversário de peso, mas mesmo assim o que fica claro por essa eleição é que o Partido Republicano, infelizmente, que era uma força conservadora absolutamente legítima da sociedade americana e tem que ser representada, bem representada assim, foi totalmente cooptada, dominada e radicalizada por uma franja extremista representada aí pelo trumpismo nos Estados Unidos. Deputado Paulo, para fechar essa discussão, 30 segundos também. Ele ficaria bastante espantado, sim, com o que acontece na democracia na América, sobretudo com votos pelo correio, com regras modificadas de última hora e com fraudes explícitas, e isso mesmo contando com o apoio de grande parte da mídia. Isso assustaria muito o Tocqueville.